Olá pessoal, meu nome é Geraldo Carneiro da Geometria Comportamental. Nesse breve vídeo vamos fazer uma atualização do índice futuro e também de alguns ativos que foram até vistos na última palestra, terça-feira passada, dia 10. Agradecendo a todos que participaram da palestra, foi bem bacana, teve uma boa participação. O pessoal parece que achou bem interessante pelos comentários. E teremos palestras agora todas as terças-feiras, das 20 às 22 horas. Quem não se cadastrou ainda, basta se cadastrar aqui no site www.geometriacomportamental.com.br, que vai receber o link e no dia pode participar das palestras. Lembrando também a quem participou e quem ainda até não participou, que a gente deixa aberto para que sejam sugeridos assuntos, para que a gente possa estar discutindo nessas palestras, né, para a gente possa montar um material que possa auxiliar o pessoal aí nas dificuldades que vem surgindo aí, né, nessa caminhada, né. Hoje, quinta-feira, 12 de dezembro, 10 horas e 9 da manhã, o Bovespa inclusive já abriu. Vamos então dar uma olhadinha nos gráficos. Bom, começando aqui pelo índice futuro, dando um passo atrás para a gente enxergar o que está ocorrendo. A gente teve aqui nesse momento, isso é gráfico de 15 afastado, mas deve ser equivalente a uns 60 minutos para quem ficar na dúvida. A gente tem aqui uma estrutura W que fechou, isso já é estudo que já ficou para trás, né? Mas a gente tem o W aqui fechado, né? XABCD. A partir daqui ele inflexionou, respeitando o fechamento da estrutura corretiva. 382. Desculpa, pessoal. 382618. E a gente trabalhou também com outra XA aqui, menor, né? Que está lá nos estudos. E a gente também teve a formação a partir daqui, 1382 também, um ponto C, e aí ele foi buscando os níveis até 786, depois, se não me engano, mais ou menos por aqui, né, como eu voltou a trabalhar por baixo. E o que é que a gente tem agora para esse W azul maior fechado? Bom, tem um estudo lá publicado, eu acho que foi publicado até antes, mas tem ele no dia 4 de dezembro, na página do Facebook da Geometria. Tem ele, referência a ele novamente no dia 9 de dezembro, que é uma possível formação em M corretivo, XA, B em 382, ponto C, e ele viria a 618 nessa região aqui de 48.600, na casa de 48.600. Tem um M aqui também que fechou lateral, chegou a fazer um excesso, mas reagiu, voltou a perder, e aí o objetivo dele de expansão é um 618, que casa também reforçando a região. Nesse nível aqui que a gente está parado, que ele perdeu até um fundo aqui ontem, a gente tem uma estrutura menor, tem esse M maior, né, que eu citei, e tem um M aqui menor, ó, seria um M uma estrutura final de ciclo, um 70.7, 141. Conforme eu disse na palestra, a gente faz um trabalho de detetive aqui, né? A gente testa alguns níveis e acha sempre região, por isso que eu cito sempre região e não um número redondo, né, especificamente. A princípio era alguma coisa entre 50.100 e 50.000, né? Ele acabou respeitando os 50.100 aqui nessa pingada que ele deu. A mínima aqui foi 50.000. A região aqui de 50.100. E aí acabou reagindo, né?
Essa estrutura final de ciclo, ela abria a possibilidade de uma movimentação de alta para romper ponto A, que seria aqui o ponto A do M. Aí existia essa probabilidade, desde que num teste de fundo ela não perdesse o fundo. Como ela perdeu ontem, apesar de estar recuperando hoje, eu vim dar uma olhada nos níveis, nas regiões, né? Você vê que hoje eu achei algo bem interessante, que é uma estrutura ABCD que nos auxilia, fechando 100%. Tá aqui, ó, 100%. Que era abaixo desse nível aqui. Fechou 100%. E se eu usar os extremos do topo e do fundo aqui, do M, a gente tem a região de 50 mil. Veja que ela passou um pouco, cumpriu o ABCD 100% e está trabalhando por cima. Isso quer dizer que agora a gente pode vir aqui novamente, acreditar nessa movimentação para romper o ponto A do M. Pode ocorrer. Pode ocorrer. O mercado trabalha da maneira que ele quer. E esse tipo de situação aqui a gente vê muito. Ele vem, desacredita a grande maioria das pessoas do mercado com relação à movimentação de alta e logo em seguida ele se movimenta em alta. Pode acontecer. Tá? Vai depender do que? Do mesmo fator aqui. Ele vai fazer uma construção para cima. Na volta ele não pode perder fundo. Ele não pode perder esse fundo que ele deixou hoje. Se ele construir uma estrutura corretiva sem perder fundo aqui hoje, ele começa uma construção de alta, tá? E aí depois ele mantém a movimentação. Mas caso venha a perder ou venha a perder, desconfigura. Então está aberto as duas possibilidades. A gente pode estar no início de um movimento de alta, como pode estar na continuidade do movimento de queda até a região dos 48.600 mais ou menos. Aqui sim é uma região muito relevante, porque apesar de a gente olhar esses momentos aqui, caiu algo em torno de 1000 pontos ontem, bastante coisa. Quem está olhando os tempos menores, 5 minutos, 4 minutos, 2, 1, está vendo assim quedas agressivas. Depois de uma longa consolidação aqui, longa não, alguns dias, né? Pode achar que vai cair muito ainda, mas isso é relativo. Todo esse movimento de alta que a gente teve, tá? O momento de baixa que a gente está tendo ainda nem chegou no nível corretivo dessa proporção de movimentação de alta que ele teve. O nível corretivo dele está aqui, nessa região do 48.600. Ok? Então a partir daqui, ou mesmo a partir daqui, ele pode trabalhar com reação aqui. Reação inclusive que pode levar aí, depois de algum tempo, superar os 56 mil pontos. Bom, mas isso é estudo de probabilidade, né? O que a gente opera, né? A gente opera aqui um pouco mais dentro, né? Nesse momento, a gente está tendo um início de uma reação no 15 minutos. Eu opero o movimento de 15 minutos. Então esse início de reação vai trabalhar aqui para nos mostrar que a gente pode comprar para uma primeira movimentação. Se essa primeira movimentação para uma estrutura corretiva W, por exemplo, tiver aqui 1000 pontos, isso me interessa e eu vou agir aqui. Se eu tiver errado, ele vai perder aqui para baixo. Ele perdendo aqui para baixo, eu começo a trabalhar na venda. Ok? Então aqui fica sendo um divisor de águas para a gente. Ok?
Bom, pessoal, eu queria falar também, e aí deixa eu fazer o ajuste aqui dos ativos no gráfico, porque o índice eu não uso ele ajustado, mas as ações a gente tem que trabalhar, eu trabalho com ela ajustada. Eu fiz um estudo de AL3 na palestra, terça-feira, e eu vim de longe aqui, ó, desde aqui de trás, né, esmiuçando, mostrando pro pessoal, tá lá no vídeo, na página do Facebook, quem quiser assistir ou rever. E aí no final tinha essa estrutura aqui, ó. E eu fiz uma confusão, porque eu olhei aqui dessa forma e confundi as retrações aqui que eu tinha. Agora, trazendo aqui um pouco uma visão melhor, a gente vê que lá no vídeo, quem assistiu ou quem viu a palestra, eu falei de 886, ponto B, e não é 786. O que muda então, Geraldo? Muda o seguinte, ó. A gente tem aqui a estrutura M, uma retração em 786, ponto B, um ponto C. 786 me remete a 127. Aqui, casando com um ABCD 100%. Tá aqui, ó, 100%. Então, reforça... Desculpa, pessoal. Reforça essa região aqui como importante. Que região? 6,80, tá? 6,80 está marcada aqui para mim como uma região de compra na AL3. Uma possibilidade da gente vir a romper o ponto A. A mesma coisa lá de possibilidade que existe no índice, tá? Poxa, então seria uma movimentação de 63% de alta, sim. Só que não vai reto, tá, pessoal? Pode até ter momentos aqui de direcionalidade, mas a tendência é que ele faça as construções aqui. Então seria uma posição aí para... Vamos ver quanto tempo levou daqui até aqui. 144 dias. Tá? Acredito que seja algo até mais curto que isso, se ela for direcional. Mas é um swing de um período aí um pouquinho maior, mas que vale a pena, né? Uma alta dessa proporção. Tá abrindo aqui em gap down. A região de compra é aqui. Região de stop em 6,32, abaixo de 6,29, tá? No Fibo posterior. Tem que fazer um cálculo de gerenciamento de capital, de gerenciamento de risco. Poxa, uma alta de 60%, de 60% que eu falei. Poxa, uma alta de mais de 60%, eu vou pôr todo o meu dinheiro lá? Não. Não se deve fazer isso. A gente faz um cálculo de gerenciamento de capital de risco, risco-ganho, e aí sim a gente determina uma parte do capital de risco para ser alocado numa posição, tá? Porque isso aqui é probabilidade, pode dar certo como pode não dar certo. O que faz a grande diferença é que eu perco pouco aqui e se eu ganhar, eu ganho muito, tá? Mesmo que seja até esse nível aqui, ó, já são 24%. Então tem que ter esse cuidado. A gente nunca arrisca todas as fichas numa tacada só, numa rodada só. É isso, o pensamento protecionista do capital é o que mantém o trader vivo na bolsa a longo prazo, ok? É até um belo assunto para uma palestra, né? Quem achar interessante, coloca lá, né? Pede lá esse assunto, como que eu gerencio o meu dinheiro para operar na bolsa desde o começo, desde que eu comecei a operar como vou começar a operar como trader, como é que eu tenho que pensar, né? Como é que tem que ser as minhas atitudes aí com o dinheiro para que eu não caia num problema que muita gente cai nesse problema de querer ganhar querer ganhar muito numa tacada só e acaba perdendo muito numa tacada só, né? Isso desestrutura psicologicamente qualquer pessoa,
né? E aí é um problema sério para quem quer dar continuidade no trabalho na Bolsa de Valores. Bom, então é isso. 6,80 para a AL3. Tá aqui o alarme. Eu já botei o alarme aí um pouquinho antes. Vou operar isso aqui, né? Fazer uma entradinha nela aí. Outro ativo, Vale. Vale 5. Tô no diário, tá, pessoal, esses estudos. A Vale deu entrada pra gente aqui em 30,90, né? E aí começou a trabalhar com gaps para cima. Ontem ela deu uma corrigida disso. Vamos cair aqui por 15 minutos. Então, desde a nossa entrada lá no... tá difícil de pegar aqui. Vou pegar daqui para cá, fica melhor. Desde a nossa entrada lá, ela subiu mais de 7%, um pouco mais de 7%. E agora, ontem, no fundo de ontem, ela devolveu aí 3,6%. Pessoal, continua valendo o estudo lá, publicado e passado lá na gravação da palestra de terça-feira sobre os alvos de Vale, tá? A gente sabe que a movimentação não ocorre em linha reta, tá? Mas pode ocorrer aqui porque ela fechou uma estrutura. Pode ocorrer aqui uma movimentação de queda antes, tá? Pode vir até aqui, ó. Aí muita gente olha e fala, veio fechar o gap, é regra, tem que fechar gap. Na geometria a gente não trabalha com esse tipo de regra. A gente trabalha com as estruturas enxergando o fluxo, tá? Fluxo de baixa, fluxo de alta, né? Gerando equilíbrio nas movimentações. A geometria comportamental é uma metodologia nova, recente, tá? Não vai achar em livros, só tem com a gente aí no site. Só que é uma metodologia que trabalha com conceitos que são muito diferentes do que a gente tem, do que é muito comum aí no mercado, tá? Então, assim, até o pessoal que fez o treinamento agora em novembro sente uma certa dificuldade, porque já tem conceitos, já tem preconceitos formados, né? E tem que trabalhar isso de forma a compreender esses conceitos novos para poder não confrontar com aquilo que já tinha, né, de preconceito. Por exemplo, quando eu citei aqui no final de um dia, no final do pregão aqui desse dia, que a compra era R$30,90, muita gente ficou com o pé atrás. Falou, poxa, mas tá caindo, né? Dia de queda, tá lá nas mínimas, e será que realmente, né? Será que não é melhor esperar uma confirmação por alguma outra coisa e tal? Quer dizer, falei, olha, a metodologia diz que é aqui, né? Aqui no início do movimento é onde a gente tem a melhor condição de risco-ganho, né? Se der errado, a gente toma um stop. Só que aquela questão, né? A gente trabalha com risco-ganho. Toda vez que eu arrisco R$1 é para ganhar no mínimo R$3. E aqui tinha isso. A gente tinha um alvo aqui, tinha alvos intermediários que foram atingidos, tá? 33, 34, 36, 39, tinha todos esses alvos. Aí depende do que cada um deseja como objetivo da operação, né? Não adianta eu sonhar com um alvo de R$39 se uma correção dessa aqui me abala profundamente. Não, então sai aqui, ó, quando romper esse fundo, né? Sai aqui, ó, quando romper esse fundo, garante já uma movimentação boa que teve aqui, foram 7%. Aí você sai com 6, com 5, é um belo trade, né? E quem tentou pegar no meio do caminho teve muita dificuldade, porque ele abre aqui com gap up, mas não retorna, né? Ele vem aqui, enrola, vai na máxima, no final retorna aqui. Então eu vi que algumas pessoas estavam buscando venda, né? E a gente estava mantendo posição comprada. No dia seguinte ela abre com gap
E fica, ó, quanto tempo ela fica enrolando aqui. Quem tenta operar aqui sofre muito. E aí ela dá outra pancada para cima. E agora, ontem veio a correção de todo esse movimento de alta. Bom, vamos lá. Petro. Petrobras. Muito judiado esses últimos dias, né? Vamos de volta lá para os 60 minutos. Diário. Bom, o resumo da ópera de Petro é que esse nível aqui, ó, 16,50, é um nível importante para se observar. Se tiver alguma estrutura corretiva até aqui, ele pode trabalhar numa estrutura W382 618. 618 aqui na região de 25,35. Deixa eu só tirar essa projeção aqui que ela não está valendo mais. Então 25,35 se for trabalhar em alta. A Petro tem um problema, né? Ela sofre muito com a influência do governo. Isso complica um pouco as coisas. Mas vamos lá ver o que ela fez a partir daqui para cima. Três oito dois seis um oito 786, fez uma nova correção, tentou ir a 127, que era um primeiro objetivo, que está aqui a linha azul marcando, não conseguiu chegar e acabou atropelando aqui, e ela está na região de ponto B do W, que se seguiu aqui, acabou não fechando bonitinho do jeito que poderia, né? Mas acabou respeitando o ABCD aqui. Quando ela abriu em gap aqui, ela já confirma o 100% do ABCD aqui e deixa a desejar o alvo da estrutura final do ciclo, que seria uma boa região para se pensar em venda para uma formação de queda, para posteriormente ter uma possibilidade de formação de alta. Então em Petro aqui, nessa queda, tá uma queda reta, né? Não tem uma estrutura clara aqui. O que pode de repente surgir aqui é uma situação de um ABCD estendido, mas ela viria bem profundamente aqui na região de 15,95. Não está claro ainda, né, o que ela quer, a não ser que ela pare nessa região, né, que está marcada aqui, e a partir daqui comece a trabalhar para nos mostrar uma nova possibilidade de acreditar nessa movimentação de alta, em busca de uma estrutura que rompa essa linha aqui dos R$22, e aí sim a gente tem a possibilidade aqui dos 25,35 e até, quem sabe, uma movimentação maior para cima. Parece bem interessante que ela não vem caindo mais aqui, ó, muito forte, né? Até quando ela perde fundo, ela não acelera, ela perde fundo, ela volta. Então tudo isso aqui cria uma zona de equilíbrio, lógico, aqui no diário, né? Então leva um bom tempo, né? A gente vê isso aqui desde final de 2011, né? Segundo semestre de 2011. E é a primeira vez que ela mostra um pouquinho mais de força aqui na tentativa de subir. Vamos ver o que acontece, né? A Petro não tá muito interessante. A Vale e a LL3 está mais interessante.
Bom, pessoal, é isso. Caso queiram que seja feito estudos aqui nessas gravações que eu faço público de alguns outros ativos, né, podem estar sugerindo aí pra gente. Ações, opções, né, apesar que o trabalho em cima das opções são feitos em cima da leitura das ações, né? Então a Vale, por exemplo, tem uma boa possibilidade de ganho em opções a partir daquela movimentação lá, né? É bem interessante. Dá para trabalhar ali um dinheirinho pequeno e deixar ele evoluir ao longo do tempo, ao ponto de chegar a ser um valor considerável e gerar um retorno bem agradável. Bom, é isso, pessoal. Obrigado a todos. Boa sorte. Um abraço.